Alô, amigos, no ar o programa Histórias do Rádio, um programa que chega ao seu receptor todos os domingos das 5 às 6 horas da manhã. Muito bem, olha, tem aqui a pedido do Mainha, mas é o Mainha daqui. Alexandre Maia. Alexandre Maia. É o José Roberto, explosão da Jovem Guarda e a banda também. Uma super festa de arromba. Ingressos limitados. O local é 6 de julho, sexta-feira, às 21 horas. Avenida Jovita Feitosa, 3116, estacionamento livre e seguro para você. E os telefones aqui: 98 624 2315, 98 83 647 61 para informações. Inclusive, o Alexandre Maia, você que está trazendo aí o José Roberto, né? Uma super produção para este show no Music Bar. Vale a pena lembrar que o José Roberto, cantor de grandes sucessos, né? Da Jovem Guarda, Sou Eu Chamando Você, Meu Bem ao Menos Telefone, Meu Deus, Adaptação, Minha Vingança, Lágrima nos Olhos, enfim, vale a pena conferir José Roberto dia 6 de julho, sexta-feira, às 21 horas no Music Bar. Mas Oliveira Filho, um abraço amigos do Histórias do Rádio. Estamos aí com o nosso programa 47º programa. O último foi o 46 com o nosso querido Paulo Ferreira Neto. Oliveira Filho, eu quero mandar um abraço todo especial aqui para o nosso querido grande irmão Ranulfo Neto. Tivemos o prazer de trabalharmos juntos na Rádio Record aqui de Fortaleza, ao lado do seu Mena Barreto. Que Deus o tenha. Mena Barreto. Que coisa maravilhosa, né? O Mena Barreto, seu Mena Barreto. A nossa geração, ele ajudou a todo mundo. Todos. Também me ajudou muito. Todos, Mena né? Barreto, pô. Seu Mena Barreto, ele emprestava um dinheirinho ali, pessoal. Quando chegava o dia do pagamento, ele chegava perto de você, ali no departamento pessoal, chegava e dizia: olha, garoto, não estou lhe cobrando não, viu? Eu só estou lhe lembrando aqueles 10 que você está me devendo. Engraçado, antes as emissoras pagavam na própria sede, né? Você recebia lá o envelopezinho na própria empresa. Caixa, era o caixa. Hoje em dia tem que ser depositado porque é em virtude da bandidagem dos ladrões, né? É uma coisa incrível. É o seguinte, você passou a se arriscar para ir para o banco. Né? Você se arrisca em ir ao banco, em uma agência. Só que tem ladrão. O recado do nosso querido Ranulfo Neto, grande irmão, grande companheiro. Aqui pelo seu celular, né? Ele diz: fala aí, Pajeú, lembra de mim? Você me deixou dobrar o horário na Rádio Record porque você estava com dor de barriga. E o operador que te substituía foi fazer uma fritura, queimou a mão e não foi trabalhar também. Resumindo, tive que trabalhar 18 horas seguidas, sem almoço e sem jantar. São as tristes histórias sem mágoa e sem ressentimentos. São as histórias do rádio, né? As histórias do rádio. Eu também fiquei no toco, né? Ai, Maria. Chamava ficar no toco, né? Quando o locutor não substituía o cara, você ficava no toco. Era de lascar. Oliveira, quero mandar um abraço todo especial aqui para o nosso querido Ademar, em Campina Grande, que sempre escuta nosso programa. Nosso querido Ademir Menezes, em Portugal. Muito bem. Alô, Ademir, em Portugal. Nosso querido Alexandre Maia, que está promovendo a festa para o dia 6 de julho, José Roberto do Music Bar. E quando o Alexandre Maia está no meio, é sucesso absoluto, não é? Olha aí, rapaz. Quem é esse cidadão? Nosso querido Aloysio Lima. É o loiro? Garoto, é o loiro. É o loiro bala? Com a netinha. Que beleza, Lulu. Cavalinho e tal. Maravilha. Olha aí, rapaz, nosso Augusto Saldanha, operador aqui da Rádio Assunção. Bom operador, diga-se de passagem. Pois é, operador do nosso querido Chico Rocha,
E esse cidadão, parece jogador de futebol? Cláudio Lima. Cláudio Lima. Das antigas. Da 99,9 FM da Dragão do Mar. Muito bem. Que era ali na 25 de março. Ah, sei. Olha aí, nosso querido Eudes. Eudes, torcedor do Fortaleza, trabalha nos Correios. Muito bem. Aqui em Fortaleza. Um abraço, Eudes. Acompanha nosso programa, inclusive, Oliveira. Tem até um áudiozinho aqui do Eudes. Ele acompanha nosso programa todos os domingos. Muito bem, vamos ouvir. Vou colocar aqui o Eudes para falar. Rapaz. Beleza, meu irmão. Esse seu programa aí é show. Todos os domingos eu tô ouvindo, viu? Você tá dando um show nesse programa, né? Você e o companheiro Oliveira Filho, né? Opa! Toda a escuta todos os domingos, né? Uma vez eu ouvi o Araújo Coração de Leão, entendeu? Eu vi vários, como é que se diz? Vários repórteres, né? Faustino Chaves eu ouvi também. Todo domingo eu tô na escuta, companheiro, viu? Esse seu programa, você tá de parabéns com esse programa todos os domingos, viu? Resgatando aí, né? A história do profissional do rádio, né? Que é o radialista, não é isso? Valeu, meu irmão. Legal, né? Nosso muito obrigado pela audiência. Isso aí quem é? Nosso querido Gilson Ricardo, ex-Rádio Globo, agora Rádio Tupi, Super Rádio Tupi. Ah, sim, eu já ouvi esse cidadão, um grande comunicador. Gilvan Andrade, operador de áudio em João Pessoa, Paraíba. Muito bem, o nosso abraço, né? O Bom Baiano. Ah, sim, é o J. Lacerda. Você perguntou uma vez se ele era macumbeiro, ele não gostou muito, não. Não, ele disse que era macumbeiro. Ele não negou, não. Nosso querido Rui Maurício, presidente do Sindicato de Mossoró e região Centro-Oeste, no Rio Grande do Norte. Grande profissional. Aí, olha aí, rapaz, Toninho Bondade. Ah, o Toninho Bondade, rapaz. Operador sonoplasta da Rádio Globo Rio de Janeiro, mais de 25 anos só de Rádio Globo. Bota bondade nisso, rapaz. E outra coisa, é só acessar o YouTube que o Toninho Bondade também tem lá o canalzinho dele, uma maravilha, parabéns pelo canal, irmão. Muito bem. Aí, meu irmão, Walter Barbosa, amigo particular do Dr. Heleno Lopes. Opa. Neguinho, meu filho, um abraço, beijo. Teu irmão? Meu irmão. Ah, muito bem. Mas vamos nós. Nosso querido Luciano Clever veio atender aqui o pedido do Pajeú e do Oliveira Filho. Ô Luciano, meu irmão, que maravilha, que prazer em receber aqui no nosso programa Histórias do Rádio. Olá, amigos do programa Histórias do Rádio. É um prazer estar aqui com vocês, estar com o amigo Pajeú, com quem eu já trabalhei e teve a ideia de fazer esse programa, e também com o Oliveira Filho. Então é uma alegria estar aqui com vocês, de contar um pouco do que eu sou jornalista, sou radialista. O meu nome é Luciano Clever, estou todo dia hoje na Rádio Assunção, no programa A Hora da Notícia, com os colegas brilhantes jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. E estou aqui para contar um pouco sobre essa história, essa conversa que vocês fazem sempre sobre o rádio, que é uma coisa que a gente é apaixonado, desde muito cedo eu sou apaixonado pelo rádio. A minha grande escola era a Rádio Globo, eu dormia ouvindo a Rádio Globo lá no interior, na época a gente conseguia ouvir essas rádios. Hoje a Rádio Globo não está nem perto daquilo que era, da memória que nós temos, né? Que era uma coisa fantástica. Era uma fábrica de sonhos, de fantasia, que fazia com que a gente viajasse, e o rádio tem esse grande poder, né, de imaginar, de fazer com que a gente imagine, que a gente crie. A palavra tem esse poder, né, de levar você para onde você acha que deve ir, né? Ela cria algumas emoções que você não tem às vezes num vídeo, né, como nesse daqui. Então o rádio, quando você não tem, é só a voz que está ali, é a sua ideia e a sua voz que as pessoas percebem e que encantam as pessoas e que faz com que mobilizem emoções, que mobilizem as pessoas. Então, renovo aqui a minha alegria de dizer, estou à disposição das perguntas de vocês. Oliveira Filho, a perguntinha tradicional para o nosso querido Luciano Clever, grande irmão. Vamos nós. O Luciano é um grande profissional. Eu vou perguntar, né, como ele começou, como e quando em rádio? Oliveira, eu comecei a rádio, como eu disse assim, eu já tinha essa paixão de ter o rádio muito perto de mim. Eu nasci no Araras, hoje se chama Varjota, nasci no sopé da barragem do Açude de Araras, tem uma
grande alegria de ter nascido nesse lugar. Depois eu me mudei para o acampamento do Denox e morava vizinho ao clube, o Clube Recreativo Araras. E lá tinha uma radiadora, tinha as tertúlias e tinha uma radiadora. E eu inventei de fazer um programa de 1 hora. Tinha lá uma discoteca, né? Tinha um discotecário, ele ficava lá, eu pegava o microfone, arrastava um fio enorme que ia lá para fora, saía da discoteca, ia até a portaria do clube, é como se fosse um estúdio ali. E a partir de 10 horas, que era de 9 às 10 da manhã, eu ficava mandando, fulaninho tá avisando que não sei o que, essas coisas, onde a radiadora pegava. E fazia certo sucesso, as meninas vinham, mandava bilhetinho pedindo as músicas. Então eu comecei o rádio dessa forma bem precária e ficou na minha memória. Eu lembro até que na época tinha muito aquela música do... os pedidos eram por novela, não era o nome da música. Bota a novela do fulaninho, aí dava o nome do personagem, bota a música do fulaninho, que era a música, que era a trilha sonora daquela novela. Se não me engano, era Anjo Caído, a novela daquela época. Depois eu fui para o seminário em Sobral, fui ser seminarista, passei 3 anos lá em Sobral. E Sobral tinha rádio educadora, que é da diocese. E a diocese tinha alguns programas, além dos programas comerciais, havia também alguns programas confessionais, né? Por exemplo, eu participava da Pastoral da Juventude e tinha um programa todo domingo, 1 hora de programa que era dirigido para toda a Zona Norte do Ceará pela grande rádio educadora da Diocese de Sobral, junto com o padre João Batista Frota e também com a Ideleide, era outra colega nossa. E tinha Osmar Fonteles, tinha outros, irmã Pergentina, eram pessoas que a gente trabalhava todo domingo nesse programa, no rádio lá em Educadora. Então, rádio mesmo, eu comecei a trabalhar na rádio educadora de forma diletante, amadora, né? E tinha um outro grande programa lá, eu ia todo dia, eram 10 minutos. Eu saía lá do seminário, ia para a rádio educadora, acontecia lá um programa tipo Varandão, tipo da Fazenda, que tinha uns programas lá nessa época, Bajaraci Aldini, mas quem fazia nessa época era Tobias, um grande apresentador e é pai do grande jornalista Inácio Aguiar. Ele improvisava nas músicas sertanejas e quando chegava 6 horas, que era a hora do Ângelo, então ele já me anunciava, fazia um improviso. E tinha aquele break, né? Tava aquele forrozão, e um forró bem diferente do que é hoje, né? Uma maravilha que era, com muita improvisação. Ele era um cordelista do improviso, um tipo de repente, né? Um repentista. E me anunciava, achava legal, aquele todo dia, 6 horas, eu estava lá, batia ponto, fazia a oração do Ângelo, uns 10 minutos, e voltava para o seminário. Foi assim que eu comecei a primeira rádio, que eu tenho lembrança, rádio educadora. Terminado o seminário, eu vim fazer comunicação social aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, aí teve a rádio FM Assembleia. Eu fui o 3º locutor da FM Assembleia. Quem tomava conta na época era o professor Marcondes Rosa, que era um cara de letras. Até havia uma briguinha lá, porque a Dizissá, que era professora do curso de comunicação, presidia a Casa de Cultura Russa, né? Até o me dizia, olha, se alguém da comunicação pode ir para letras, por que a letras não pode ir para comunicação? Eu lembro disso porque eu cheguei lá para fazer um teste, e ele que disse isso, olha, enfim, nós temos alguém que sabe ler da comunicação. Eu me senti elogiado no aspecto, mas me senti também incomodado. Não, tem muita gente na comunicação que sabe também fazer isso. É como se tivesse um preconceito contra o pessoal da comunicação. Então tinha o Fernando, que era um vozeirão, tinha um outro locutor que lamentavelmente agora me falha a memória, eu tenho esses lapsos de memória, e eu fui o 3º locutor. Depois é que veio um outro locutor que para mim foi o grande locutor que eu conheci de todos os tempos em que eu tive próximo, porque ele tinha para mim todos os requisitos, tinha uma voz maravilhosa, sabia ler, sabia interpretar, sabia o que estava lendo, porque às vezes tem locutores, noticiaristas que leem aquilo dali e não sabem às vezes o que é que estão lendo. E se você perguntar depois, até conversei com
com o Pajeú, que eu disse que conhecia alguns também assim. Se perguntar depois um assunto que ele lê, ele não sabe, ele vai ter que ir lá, voltar para lá para ver o que é que ele leu, porque ele não entende. O Almir Pedreira não, ele era fantástico, era um locutor maravilhoso, uma voz maravilhosa, um timbre fantástico de voz e um cara inteligente, que sabia o que estava lendo, que sabia da intenção naquilo que ele apresentava. Então, eu tive como escolas e trabalhei também com o Guilherme Neto, que uma vez fez um elogio. Eu tinha viajado e tinha que fazer os programas lá na FM FM Universitária. Tinha muito disso. No início havia muita improvisação. Então a gente pegava um disco daquele, uma capa de disco, ia lendo o que estava na capa e ia escrevendo e falando sobre o que você conhecia. A gente fez alguns programas maravilhosos. Um dia eu tive um elogio do Guilherme Neto, que disse: você preparou antes, e foi realmente de improviso. Então, depois da educadora, grande escola foi a FM Universitária, com esses grandes nomes que existiam lá. Depois disso, já trabalhando na política com o deputado professor Teodoro, desde sua primeira eleição, primeiro mandato, que eu trabalhei com ele lá na UVA, eu montei um programa, aliás, baseado até num programa que eu já apresentava na FM Assembleia, estou sempre dizendo Assembleia, porque é uma grande rádio, eu gosto muito da FM Assembleia, da Fátima Abreu, né? Aproveitar para abraçar o pessoal, o Ronaldo, né? Fazem muito bem aquela rádio. Então, na FM Universitária, a gente foi uma grande escola. Então, quando o deputado, eu trabalhava com ele na UVA, eu montei um jornal em Sobral e fiz alguns programas de rádio por lá. Então, na FM Universitária, eu fazia o programa Rádio Almanac, que eu achava muito interessante a ideia. Eu reinventei, peguei a ideia e refiz um programa Rádio Almanac, que seria para ajudar na eleição. Era uma pré-campanha do deputado professor Teodoro. O programa fez tanto sucesso que ficou 10 anos até a morte do deputado. A gente transmitia em rede, fazia aqui em Fortaleza todo dia, fazia a produção aqui. Era transmitido na Rádio Ressurreição de Sobral, na Rádio Educadora de Sobral, na Rádio Tupinambá de Sobral, grande rádio Tupinambá, tenho um amor enorme por essa rádio, também pela Rádio FM Agreste em Redutaba e FM Cultura no Paracuru. E depois nós avançamos, foi quando eu conheci, esse programa era diário, fazia todo dia esse programa, passou mais de 10 anos a gente fazendo esse programa, que eu achei uma das experiências muito boas no rádio cearense. E depois foi quando eu conheci o Pajeú, nós começamos a trabalhar o programa Educação e Companhia, que foi uma outra coisa maravilhosa. Eu também criei o programa e tinha a ver com o mandato do deputado. Ele não é que ele estivesse lá o tempo todo, mas ele ajudava para a gente discutir os temas de educação, que hoje é o principal tema para o Brasil, para essa nação. Para quem se quer como nação, tem que investir bastante em educação. Foi quando conheci o Pajeú, que a gente gravava lá no estúdio. O Pajeú fazia a gravação e depois montava o programa. Esse programa era transmitido na Rádio Assunção, aqui em Fortaleza, e retransmitido lá. Tinha uma rede também com a Rádio Tupinambá, a Rádio Ressurreição e a Rádio Educadora, e também lá de Sobral, e também na rádio, aqui, a Rádio Fortaleza, da Câmara Municipal aqui de Fortaleza. Grande Herbênia, né? Saudade enorme da Herbênia, que apresentava com a gente. O Cláudio Teran era o cara que fazia os comentários junto com a gente, quem produzia junto o programa. Então trabalhei com pessoas maravilhosas, aprendi muito e eu acho que partilhei também conhecimentos. Trabalhei em rádio, trabalhei também em televisão, na TVC, durante muito tempo eu fiz o programa lá, o Espaço Aberto, e teve, pronto, essas foram as minhas experiências. E ainda hoje eu estou aqui num programa de muito sucesso, que dá um retorno maravilhoso para a gente, um retorno, os ouvintes são muito calorosos nos seus comentários, e um programa que tem um pouco mais de um ano, e a gente se consolidou como segundo lugar de audiência em programa jornalístico no horário. A gente só perde para a grande rádio Verdes Mares no programa jornalístico nesse horário. Ô Luciano Clever, eu não posso deixar passar e não fazer essa pergunta para você. Eu tenho que fazer, infelizmente, falar da morte do professor Teodoro. Olha, se há uma morte que eu senti bastante, eram pessoas fenomenais. Eu amava de coração muito o professor Teodoro, admirava como profissional, admirava como pessoa, admirei como parlamentar e admirei como um gestor
da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Ele fez aquela universidade. É claro que a universidade foi feita em cima do sonho do grande padre Sadoc de Araújo, e que fez dentro de circunstâncias parcas, né? Não tinha muita coisa. Foi o sonho dele, ele embalou aquele sonho e ele levantou aquela universidade. Foi a grande semente. Mas quem consolidou, quem ampliou e quem fez de Vera uma universidade foi o padre. Ó, ele foi quase padre, ele estudou para padre, fez todos os cursos, fez filosofia, fez teologia em Roma, só não se ordenou, só não foi padre. Encontrou a professora Norma, outra pessoa que eu tenho um carinho enorme, porque era uma pessoa fantástica, espirituosa, inteligente, uma dessas mulheres maravilhosas com quem eu convivi, e admirava o trabalho da gente. E tinha pessoas que não entendiam, às vezes, a espiritualidade que ela tinha. Ela era espirituosa e era também espiritual, né? São duas coisas que ela carregava na sua característica de personalidade. E ele era um grande trator, fazia com que a gente trabalhasse. Eu nunca tive medo de trabalho. Eu trabalhei com gente que fazia a gente trabalhar. Teodoro era um desses que trabalhava muito e fazia a gente trabalhar. Ele estava sempre trabalhando, estava sempre com uma ideia nova, era um inovador fantástico. Ele tem muita gente hoje que deve muito ao Teodoro, porque ele tirou a universidade do seu ambiente ali, dos seus muros, e levou para a periferia e levou para os municípios. Ele levou a universidade para mais de 140 municípios cearenses. Então, muita gente que sonhava em ter um curso superior, de fazer uma faculdade, não podia fazer porque não podia se deslocar. Tinha o seu fazer, não podia deixar o seu ofício, digamos, em Heriotaba, que foi a cidade natal dele, que fosse ali perto, não podia ir para Sobral. Quer dizer, Heriotaba até poderia ir, né? Tinha um ônibus ali, poderia ir, mas era muito sacrificante. Então, o que ele fez? Ele levou a universidade para os municípios, levou os cursos universitários. Como é que expandiu a UVA? Havia a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas, que dizia, olha, não pode ter mais em sala de aula a figura do professor leigo. Então o professor tem que ser formado, que é uma ideia maravilhosa. Se você não tiver uma boa formação do professor, como é que você vai formar os alunos se o professor não tem formação? Então ele fez convênios com muitas universidades. As outras universidades do Ceará podiam fazer o mesmo, não fizeram. Fizeram uma coisa, mas coisa tacanha. Ninguém fez na dimensão que ele fez. Ele pegou isso no braço, juntou a sua turma, formatou um curso específico de pedagogia para formar professores. E formou uma leva enorme, formou mais de 60 mil professores, e não só no Ceará. O êxito foi tão grande, o sucesso foi tão enorme, que avançou nos limites, nas divisas do estado. Foi para o Piauí, foi para Pernambuco, foi para Rio Grande do Norte. Tem aí no seu cartel mais de 60 mil pessoas formadas, professores, pela iniciativa do professor Teodoro. E hoje tem muita gente com pós-graduação no interior, coisa que era insonhável, impensável até pouco tempo, né? Então houve um avanço na quantidade, pelo menos, né? E como diz Marx, é da quantidade que vem a qualidade. Muita gente dizia, o meu curso não tinha qualidade. Tinha sua qualidade. E formou muita gente que não sabia muito. Não, mas formou muita gente também que sabia bem. Como dizia o padre Oswaldo, uma grande figura, que eu devo meu norte intelectual, espiritual e de caráter, que foi o padre. Lá em Sobral, é uma cidade de grandes padres, padre Dom José Tupinambá da Frota, a quem o professor Teodoro tinha uma admiração também enorme, eu não conheci, né? Porque ele formava os padres e tinha essa formação, mandava todos os padres para Roma, e tinha grandes professores em Sobral por causa disso, dessa iniciativa dele de formar os padres. Há grandes padres, o maior dele para mim, o padre Oswaldo, né, que foi meu professor, e eu tenho uma admiração enorme, foi um segundo pai, um pai espiritual, por causa disso. Então, hoje tem uma grande... Sobral, hoje, é uma das melhores educações do Brasil. Tem a nota do Brasil é 5,1, a menor nota das escolas de Sobral é 6, tem escola com nota 8. Então, por quê? Havia um celeiro ali em Sobral de gente que pensa a educação, de gente que acha que o caminho é a educação. Foi assim quando foi feita a UVA, por grandes homens. Teve o padre Sadoc, que foi o cara que estava à frente, mas a sociedade sobralense também abraçou esse sonho do padre Sadoc. E depois veio
o grande professor Teodoro, que deu um salto fenomenal na UVA e que ajudou também na prefeitura, que a partir de Cid Gomes, quando ele chegou como prefeito, ele viu que os meninos estavam indo para a aula, mas não aprendiam. Era uma espécie de analfabetismo escolar. Os pais achavam que os seus filhos estavam na escola, portanto estavam aprendendo. Ele verificou quando terminava o 8º ano, os meninos mal sabiam o que liam, não sabiam nem o que estavam lendo. E aí fez uma revolução em Sobral. E obviamente essa revolução foi ajudada também pela expansão da UVA e pelos professores da UVA, que o Cid sozinho não fazia, a Isolda Sela sozinha não fazia, tá óbvio, né, isso, né? Levou gente, levou profissionais gabaritados para ajudar, mas obviamente são os professores que estão no dia a dia, né, no chão da escola, que fizeram esse sucesso. E a grande sacada de Sobral, o seu grande êxito, porque antigamente se falava de escolas modelos, né? Como ainda hoje tem, tinha o liceu, nós temos algumas ilhas, mas essas ilhas ajudam algumas pessoas, né? Mas não todas. O que interessa é a equidade, que a educação vá para todos e com qualidade para todos. Isso aconteceu em Sobral. Então, seja do centro, seja da periferia, seja da sede, seja dos distritos, há uma boa escola lá em Sobral. Pois bem, quando eu falava disso, dessa crítica que fazia o Teodoro, o Padre Oswaldo dizia que o professor era um náufrago que jogava boias para alguns alunos que salvavam o professor. Porque realmente nem todos têm. Agora, todos têm que ter as condições. Agora, quem se interessa mais, quem estuda, aí vem a meritocracia. Mas só existe meritocracia quando lá na base há condições iguais para todos, o pobre e o rico. Não pode ter uma escola boa para os ricos e uma escola ruim para os pobres, que aí os pobres jamais terão condições de igualdade. Jamais poderemos falar em meritocracia nestas circunstâncias. Só podemos falar em meritocracia quando houver igualdade, condições de igualdade na educação. Aí, a partir daí, com educação para todos, de boa qualidade, quem quiser, vá atrás, vai estudar, e aí sim você vai fazer a sua vida, vai ter a sua prosperidade, vai fazer o seu sucesso. E a base, a educação. Então, minha grande admiração e minha memória, você tocou nesse assunto, porque grande coisa do rádio está ligado também à história do professor Teodoro, que a gente fez o Rádio Almanac, foi inicialmente uma pré-campanha que deveria acabar em 3 meses, mas que pela iniciativa dele continuou, ele bancava o programa, a produção do programa, e continuou por mais de 10 anos. Na verdade, continuou até a sua morte. O programa Educação e Companhia, que eu tenho saudade, gostaria que alguém da área de educação desse acho que falta pouco, né? Pagar um pouquinho para nós, para o PAJEU, para a rádio, para a gente fazer um programa maravilhoso que era para tratar dos temas educacionais. O Brasil precisa disso. Tenho saudade, tenho esse sonho de um dia voltar a entrar no ar o programa Educação e Companhia. Então, esses 2 programas, tanto o Rádio Almanac, que era transmitido em rede, quanto a Educação e Companhia, estiveram no ar até a morte do professor Teodoro, que esteja bem onde ele estiver. Ô Oliveira Filho, você no período, né, de sua transição pelo rádio, trabalhando em rádio, em TV, e tinha também um tempinho para fazer teatro, né, Oliveira? Fiz teatro e também fiz até filmes, né? Trabalhei num filme. Agora, teatro eu fiz, inclusive nós tínhamos aqui a peça O Mártir do Gólgota, que era apresentado todas as sextas-feiras santas, né, no Teatro José de Alencar, e eu fiz o papel de Jesus. Né? Na época era um público maravilhoso que comparecia ao Teatro José de Alencar. E fiz outras, aconteceu naquela noite, trabalhei em outras peças de teatro, não só aqui, mas também na Bahia e em Pernambuco. De modo que eu fiz quase tudo, né, nessa parte artística e tal. Eu tenho muita saudade desse tempo, né? E você, Luciano, também já fez teatro, rapaz? Porque todo radialista tem que, além do rádio... É um ator. Um ator. O que é que você me diz aí? Oliveira, acho que você conhece alguma coisa de mim para estar falando isso. Na verdade, eu, desde cedo, também lá no seminário, na época do seminário, houve lá o Chico Soares, Francisco Soares, um grande cara do teatro. Ele levou para os colégios para a montagem da Paixão de Cristo, na época da Semana Santa. Eu fui no primeiro, pedi a permissão pessoal, porque era no Teatro São João, lá em Sobral, um dos mais antigos, mais antigo até do que o Teatro José de Alencar, aqui em Fortaleza, né?
fruto do espírito, tinha um teatro amador forte em Sobral, né? Então foi esse teatro amador, esse pessoal lá que fazia teatro amador, que fundou o Teatro São João em Sobral. Então houve um primeiro ano e eu fui lá como um figurante, né, daqueles figurantes. No segundo ano eu já era o Cristo fazendo lá. Então eu comecei a gostar muito de teatro aí. É tanto que quando eu cheguei aqui em Fortaleza, fazia o curso de comunicação social, que queria ser jornalista, queria mudar o mundo naquela época, né? Depois fiz letras, que era outra área que eu gostava muito de escrever, de ler, né? Daí o Padre Oswaldo teve uma grande influência em mim, né? Assim como influenciou várias outras pessoas, vários escritores, como o grande Juarez Leitão. E fiz o curso de teatro também. Paralelo ao curso de comunicação, fazia o curso de teatro. Fiz várias peças como ator, fiz algumas como diretor e fiz também alguns vídeos nessa área. Há muito tempo parei, tenho saudade, mas demanda muito tempo da gente, muita disciplina. E a gente, aqui o pessoal não costuma às vezes respeitar o tempo dos outros. Alguns chegam na hora, outros chegam bem depois. Mas fiz muito teatro e gostava muito naquela época. E fazia também, na época do movimento estudantil, fazia também composições, escrevia, fazia poemas sociais, participava muito de festivais, havia muito isso durante o movimento estudantil. Um belo dia, eu me encontrei com Chico Pio, que é um grande compositor, um poeta da melodia, da música cearense contemporânea, e ele viu um poema que eu tinha feito. Começou esse poema chamado Garça. Eu estive em Jericoacoara, na época com a namorada minha, Dulce, e saí assim, nessa época eu fumava, graças a Deus parei com isso, né? E apareceu uma moça achando que eu estava fumando uma outra coisa, um fumo ilícito, né? E ela desesperada, olha, você tem uma coisa aí e tal, e numa fissura, né, que a turma fala, eu disse, não, esse cigarro aqui, eu estava lá da minha namorada, o pessoal acha que até que era uma paquera minha. E vi aquela moça muito desesperada no dia, lá no forró. No outro dia eu fui para a praia e vi essa menina passando assim, numa calma, numa paz. E mexeu com a minha cabeça, pediu um papel, escrevi. E logo depois conheci o Chico Pio, que estava no Camusim com o Mano Alencar. Só artistas, né? Com o Mano Alencar. E ele viu o poema e achou massa e fez um baião. E a partir daí me convocou a fazer mais letras e nós tivemos uma grande parceria que virou depois um CD chamado Marca Carmim, que eu tinha, e tenho depois muitas músicas aí que já estão pedindo um segundo CD, mas é tanta coisa para a gente fazer e recursos que a gente tem que levantar. E então eu tenho esse CD, Marca Carmim, que foi uma marca para mim, na minha vida também, na minha vida artística. Tenho várias outras músicas, tem pelo menos mais quatro CDs de outros parceiros que gravaram músicas nossas, como Paraíba, O Gato, A Lua e o Riacho, que é outra música que achei muito interessante. O próprio Chico Pio no disco dele, tem no disco do Paulo Façanha. Então é um sonho, já que você tocou agora, mexeu aqui numa memória afetiva minha. Eu acho que ainda vou vir depois com o segundo CD e continuo escrevendo, né? Pouca coisa, um corre-corre, a vida, o leite das crianças que a gente tem que correr, né, para fazer. É muito corrida a nossa vida, acordo de madrugada já para ler todos os jornais, leio todos os jornais daqui e os de fora, para trazer uma boa notícia, uma boa informação para os nossos ouvintes. Há essa responsabilidade grande, né? Quanto maior a audiência e quanto maior essa afeição do público, né, maior a responsabilidade. Então todo dia eu leio, todo dia eu tenho uma preocupação de dizer a palavra correta, de dizer a informação certa, de dizer obviamente o que eu penso, trazer a minha opinião. O nosso programa é de muita opinião, o Renato tem a opinião dele, muito própria, o André tem a dele, eu tenho a minha, que às vezes até bate, divergente com a dele, cada um de nós tem, e eu acho que essa riqueza de opinião e de independência no programa que é talvez a receita do sucesso, Oliveira. Então, um grande abraço, obrigado pela pergunta, por ter propiciado eu falar dessas coisas e até me emocionar, porque revolve algumas emoções, algumas memórias, algumas pessoas vêm, quando eu penso nas músicas, penso em algumas pessoas que inspiraram essas músicas, e vem também a vontade, a tristeza, assim, por que eu não estou fazendo mais? Até uma certa cobrança emocional em mim para fazer mais, para lutar pelas minhas músicas, pelo CD, pelo DVD que vem por aí, assim como eu luto pelo programa, todos de acordo com essa ânsia de fazer um programa bom, que o nosso programa é de 5 às 7, eu entro às 6 horas, né? De 5 às 7 já tem o André
e o Renato dando conta do recado, botando fogo na programação e dando o melhor de nós para os nossos queridos ouvintes. Eu acho que é isso que todo radialista, todo profissional da comunicação tem que fazer, procurar se especializar, se informar cada vez mais, ser honesto consigo próprio e com sua audiência. Oliveira Filho, eu quando fazia o programa Educação em Companhia, quando eu fazia a sonoplastia do programa Educação em Companhia, com o Luciano Clever, o nosso querido professor Teodoro, Cláudio Teran e a jornalista Herbene Alves, em uma das entrevistas que marcou muito foi a do Nel Pinel. Nel Pinel é o cantor da Rural. Arruma malaê, arruma malaê, arruma malaê. Então é o seguinte, o Nel Pinel, ele deu uma entrevista e falou, sabe, Oliveira, o que é a droga. Certo? Ele, graças a Deus, se recuperou e deu essa entrevista, então marcou muito para um amigo aqui. Oliveira, então é o seguinte, a droga, meu amigo, não é mole, né? O difícil para entrar é bem ligeirinho, agora para sair... Acaba com a pessoa, é muito difícil um cara que está nas drogas, só se muita fé em Deus, né? E um tratamento muito forte, porque senão morre na droga, né? Mas, Oliveira, muitos já conseguiram sair, inclusive Sim. o Nel Pinel, né? O nosso querido comentarista da Seleção Brasileira, da TV Globo, o próprio Casa Grande, né? O Nelson Gonçalves, quando ele era novo, pegou muita droga. Existe até uma história que a mulher pegava ele e trancava em um quarto e ele ficava se batendo pelo chão, tal, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e ficava naquela loucura, mas depois conseguiu também deixar a droga. Eu tenho a história do Nelson Gonçalves falando sobre esse vício, né? Ele contou com todas as letras o que passou para deixar, porque quando o sujeito entra é uma beleza, né? Para sair, doutor, aí só os fortes, não é? É verdade. Conseguem. Oliveira Filho, inclusive o Luciano Clever, ele que fez a entrevista com o Nel Pinel, vai falar um pouco sobre o Nel Pinel, a saída do Nel Pinel das drogas. Você tocou no assunto, o Nel Pinel. Eu morava numa casa ali no Papicu, uma casa grande. Já tenho lá a casa. Está à venda, viu, gente? Essa casa tinha um campinho e todo final de semana a gente reunia os amigos da música. Batia uma bola. E o Nel Pinel era frequente lá, assim como o Chico Pio, assim como o Paulo Façanha, Davi Duarte, o Isaac Cândido, e os irmãos Soares, o Regis Soares, e muita gente que lamentavelmente eu estou esquecendo, porque vocês fazem as perguntas assim de improviso, não me preparo, né? E o Nel Pinel era um dos grandes caras. Naquela época ele já fazia sucesso, né, com a Rural. E ele não nega, e por isso que eu estou dizendo aqui, como você bem colocou, ele tinha um problema com drogas, né? Cocaína principalmente, né? Bebia, todas as drogas pesadas ele traçava, né? A principal, aqui ele era escravo, era a cocaína. Ele fez hoje é um cara que está em recuperação, que eles mesmos dizem que não estão curados, você não se cura de drogas, do vício da droga, por isso é que tem que estar sempre preocupado, né? Sempre vigilante, né? Para não cair, né? De novo, né? Porque uma terapeuta até me explicou sobre as sinapses, né? É como aquelas sinapses cerebrais estão acostumadas com aquela droga. Então, quando você para de tomar droga, de beber, algum vício que você faz, elas ficam separadas. É como se fosse um casal que se amassem muito e estão ali separados. Então você não pode nunca ter uma dose que seja, né? Ou um cheiro, alguma coisa de novo naquela droga, porque na hora que faz isso é como se juntasse de novo esse casal apaixonado e eles fizessem agora tudo para não se separar jamais. É isso que acontece na sinapse. Eu achei interessante isso, eu queria dividir com vocês. Isso foi um terapeuta explicando por que o cara que bebe e que não deve mais beber, pelo menos hoje não bebe, é isso que sempre dizem, né? Hoje não, pelo menos hoje não deve nem uma dose sequer, porque acontecerá isso, uma força muito forte, uma força muito poderosa para continuar no vício. Por isso que eu sou muito fã dessas pessoas que estão se recuperando, porque eu sei que a luta é diária e é ingrata. Não é grata, né? Porque você está se recuperando, está fazendo bem para a sua cabeça, para o seu físico, para o emocional e para o espiritual. Então, o mundo está cheio de escravos.
Aí a maior escravidão que eu vejo hoje é a escravidão das drogas, né? Da maconha. Ficam dizendo, a maconha é droga leve. Não tem isso, tá? A maconha acaba com o seu cérebro. Se você é uma pessoa inteligente, cuidado. Não fume maconha, porque ela vai acabar com a sua inteligência, vai acabar com as sinapses boas, com as criatividades que você tem. Então, não entre nessa. Não estou querendo aqui ser careta, não. Mas louvar as pessoas que conseguem sair. Então, o Nel Pinel, grande cara da Rural, grande sucesso. Então, tinha dinheiro, mas não tinha a sua educação emocional, né? Então, o que é que ele usava com o dinheiro? Ia com mulheres, drogas. Ele conta no livro que saiu de um motel para buscar um novo carregamento de drogas. Ele ficava lá na orgia, né, com drogas. E foi ao chão, foi realmente a sarjeta. Ele foi acordado por um capitão que ligou para a moça que estava esperando por ele, né, também fissurada. O termo é fissurado, quando você está muito afim, quando acaba. Essa crise de abstinência. E o capitão ligou, porque era o telefone que tinha, e a moça até achou que era o Pinel fazendo brincando com ela. Você é doido, vem logo pra cá, e não sei o que, ela muito doida. E depois ele disse que passou essa vergonha. A família dele veio, a mãe dele, ele no chão e olhando, a vergonha que a mãe... Bom, essa história da queda dele é até simbólica, né? Parece, como ele também, hoje ele é evangélico, parece aquela queda de Paulo, né? Queda do cavalo. Quando ele ia, ele perseguia os cristãos, e o Paulo cai do cavalo e conhece Cristo, e conhece a beleza da cristandade, e vira o maior difusor da fé cristã por todo o Ocidente. Então houve essa queda também dele. Ele caiu, estava no carro e caiu, foi ao chão, perdeu os sentidos, e foi à sarjeta, estava no chão caído, e quando ele acordou para a vida, foi para uma clínica de reabilitação. Conta essa história no livro dele, é bom que as pessoas até leiam esse livro dele, e conta essa sua história de recuperação, de superação. Não é fácil fazer o que o Pinel fez, não é fácil fazer o que o Casagrande faz, e quando tem também a honestidade de dizer das recaídas, porque faz parte. Então você que está nessa história de se salvar das drogas, não caia na depressão e achar que não dá certo se você teve uma recaída. Faz parte da história. Há pessoas que não têm recaída nunca, eles são grandes, são heróicos, mas faz parte da sua recuperação também as recaídas. Não coloque no seu repertório uma recaída, uma queda, mas se ela acontecer, não se deixe quedar, não se deixe ficar embaixo, saia de novo, levante-se e anda. Tantas vezes quanto você caia, assim como na vida cristã, no pecado. Aliás, o Papa Francisco, grande Papa, ele diz isso, né? Toda vida que cair, está lá Deus com a mão. Levante-se. Não estou vendo a sua queda. O que eu vejo é o seu levantar. O que você caiu, o que você fez de errado, eu vou esquecer. Eu vou deixar para lá. Levante-se, venha comigo. Faça isso também você, falando agora porque tem muita gente que escuta o seu programa, e tem muita gente hoje nas drogas, lamentavelmente. E as drogas, nós estamos vendo aqui, não é só um problema pessoal. Quando a pessoa está drogada, quando é um viciado, quem está viciado não é só aquela pessoa. A família toda está doente. A família toda sofre e é solidária com essa doença e com as consequências dessa doença. E hoje a família, como a família é a célula da sociedade, a sociedade está doente. A crise da violência no Ceará se deu, né, aumentou, porque ela vinha sempre crescendo, mas acelerou nos homicídios, nos índices, a partir também do ganho de território de drogas. Hoje a droga está disseminada por todos os cantos do Ceará, desde Fortaleza até a cidade menor no interior, e também a violência, desde Fortaleza até a cidade menor do interior. A droga é uma droga, não caia nessa. Então, meu louvor a quem está de pé, a quem se levanta, mesmo aos que caem, aos que se levantam. Meu grande louvor ao Pinel, que é um símbolo e também serve. Hoje o Pinel dá palestras, né, usa muito da sua história para mobilizar e para inspirar outras pessoas na sua vida. Se eu pude, você também pode. Então ele é um grande nome, é um grande compositor, é um cara que tem uma criatividade enorme, é um engenheiro civil, né? Compõe música, assim, nós fomos parceiros, algumas parcerias até involuntárias. Ele está no disco, no Marca Carmim, como instrumentista. Ele é um grande gaitista e também como compositor. Numa das músicas lá, algumas melodias, alguns pedaços, também está o Pinel. Então, um grande abraço, Pinel.
pelo artista que você é e pela grande pessoa que você é, ao se levantar. Mesmo tanto tempo na queda, embaixo, na sarjeta, você conseguiu se levantar e consegue hoje inspirar outras pessoas, não só na área artística, mas na área pessoal. Levante-se, nós contamos com o seu levantar, não com a sua queda. Não se deixe ficar nesse leito pantanoso das drogas. Levante-se. É isso aí, meus amigos, estamos aí com Histórias do Rádio, número 47, 47º. E peço para que você se inscreva no canal Carlos Pajeú, beleza? Oliveira Filho. Olha, e vamos perguntar ao Luciano, onde é que ele está trabalhando? Bom, hoje eu trabalho fixo, eu trabalho de manhã na Rádio Assunção, faço sempre por telefone, de vez em quando estou ao vivo na bancada com os meninos, né? Eu tenho ideia de formatos novos no próprio programa, então estou na Hora da Notícia. Faço assessorias também, trabalho em assessoria, sou assessor na ADAGRE e trabalho sempre trabalhei com políticos em campanhas políticas. Eu fui um certo marqueteiro, fazia programa de rádio, trabalhei com o Pajeú, né? Então nas campanhas a gente sempre trabalha mais, é uma coisa, a gente fica 24 horas em função disso, dos clientes, tentando levar o melhor da democracia. É o grande momento da democracia, a grande festa da democracia é durante as eleições. E aqui vai de novo um alerta: escolha bem, não caia nessa de achar que a política é uma coisa ruim, de achar que os políticos não prestam. É óbvio que há políticos que não prestam, está cheio deles, a gente não tem, mas há políticos que prestam também. Assim como na igreja, há pessoas que não prestam e há pessoas que prestam. Assim como na radiofonia, nos meios de comunicação, há pessoas de bom e de mau caráter. Então não caia nessa de achar que a política não presta. Só tem saída na democracia pela política, senão a gente vai ter o autoritarismo. Ah, mas a democracia tem muitos defeitos. Tem. Aliás, o grande Churchill diz que a democracia é o pior dos regimes, excetuados os demais. Então, e só se resolve democracia ruim com mais democracia, com mais eleição. Então tenha cuidado, que quando você fala dos políticos, às vezes esquece que é você que coloca o político lá. Que você vota e depois não se preocupa como é que foi o seu político, como é que ele está desempenhando a sua função parlamentar, ou como presidente, ou como governador, ou como prefeito, vereador, deputado, senador. Cabe a você, que é o cidadão, zelar pela democracia. E só se dá a democracia através do voto. Então, de mais importante que você tem é o exercício do voto. Não caia na esparrela de não querer votar. Ah, não vou votar. Quando você não vota, você dá o poder para outras pessoas escolher as pessoas que vão mandar no seu destino. Então seja você o ator principal da sua vida. Não delegue para terceiros. Então eu trabalho também com política, amo a política, amo os políticos, como amo as pessoas. Há pessoas boas e há pessoas ruins. Às vezes até no casamento você escolhe mal até a pessoa com quem você está vivendo, às vezes não sabe nem, imagina na política. Mas não se deixe levar pelo pessimismo de achar que nenhum político presta. É achar que nenhuma pessoa presta, é achar que a humanidade não presta. E há gente boa em todo canto, seja na política, seja na esfera profissional, seja na escola, seja nos ambientes em que você trafega, em que você frequenta, haverá pessoas boas e pessoas ruins. Então louve nas pessoas boas e evite as pessoas ruins. Não vá achar que todas são iguais, que tudo é farinha do mesmo saco, porque não é. É um pensamento binário, primário em relação a isso. Seja inteligente, seja inteligente. Saiba que há pessoas boas como você, como eu. Se você acha que você é uma pessoa boa, você não é uma ilha. Haverá outras pessoas boas também. Agora é óbvio que há pessoas boas e há pessoas ruins. Separe o joio do trigo. É isso aí, meus amigos. Estamos com Histórias do Rádio. E vou aproveitar aqui e agradecer ao mesmo tempo Inês Cabral, falando do aniversariante do mês de junho, nosso querido Oliveira Filho, grande garoto. Ela não esquece. Olha, ela tem uma dedicação especial aí para os radialistas, né? Verdade. E eu quero também agradecer ao Tom Barros. Eu me confesso um fã do Tom Barros, um dos grandes radialistas do Ceará e do Brasil. Eu quero agradecer que ele também falou lá na Rádio Vezes Mais em meu nome. O meu muito obrigado, Tom.
Eu fico sempre na sua escuta, porque você é realmente um dos grandes radialistas do Ceará e do Brasil. E quero parabenizar por ter voltado a narrar futebol. Ah, sim, muito bem. Oliveira Filho, você gosta de ouvir rádio no celular? Ou prefere o radinho tradicional de pilha? Eu prefiro o tradicional. Tradicional. Eu também. E aí, Luciano? Pajeú, é uma coisa interessante, porque o rádio já pegava as distâncias naquela época. Na Rádio Globo, no Rio de Janeiro, eu ouvia à noite, né? Só ouvia de noite, lá no Araras. Mas hoje tomou uma dimensão, e até você fala do radinho, a gente fala do radinho com muito carinho, né? Eu não tenho mais radinho, né? Eu ouço tudo nos aplicativos. E uma coisa que nos surpreende aqui no nosso programa é a quantidade de gente. Eu recebo o WhatsApp de Belo Horizonte, assim, os mais frequentes de Belo, sem falar da cidade do interior, né, que capta o som da Assunção, mas a maioria hoje está no aplicativo. Aliás, acho que essa é a tendência, tanto que você, que é um cara do rádio, hoje está no vídeo aqui no YouTube. Eu acho que a tendência vai ser o broadcast. O que é o broadcast? É você estar aqui no microfone, na rádio, fazendo, e ao mesmo tempo estará uma câmera filmando você e jogando nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, fazendo live, né? Então, hoje, os aplicativos é uma realidade, né? Então, recebo de Belo Horizonte, recebo de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, daqui de Natal, de Salvador, e são os mais frequentes. Belo Horizonte, já falei, né? Um dia um cara dos Estados Unidos, moro aqui nos Estados Unidos, sou cearense e ouço a Assunção pelo aplicativo. Eu digo, olha que coisa doida. E outro dia foi um também ouvinte que ouve sempre a gente, e ouviu a gente numa cidade do outro lado do mundo. Ele disse, Luciano, aqui são 13 horas de diferença. Eu só saí para jantar, eu fui visitar os meus filhos, vamos jantar. Só saí para jantar, porque lá a gente que faz de madrugada, lá era de noite, né? Lá seria mais ou menos 8 horas. Só saí para jantar depois de ouvir o programa de vocês. Então, um abraço enorme. Quando eu fazia a TVC, tinha na minha casa, na época era TVE, TV Educativa. Tinha na minha casa a Maria, que cuidou da gente, né? Eu me emociono com a Maria, ela cuidou da gente, ela chegou lá em casa, eu devia ter uns 8 anos, e ela ficou lá em casa até morrer. Então a Maria, ela me chamava de Lúcio. Eu dava bom dia e ela falava, bom dia, Lúcio, né? Eu chegava em casa e brincava. Maria, você tem que falar mais alto, porque a gente está muito distante. Você fala mais alto para eu poder ouvir você. E ela falava, bom dia, Lúcio, falava mais alto. Era uma brincadeira, eu me lembro dela. Parece essa fantasia, essa magia que é a comunicação. E principalmente nesses tempos de tecnologia, em que a gente está em todo canto, em todos os recantos, em todos os aplicativos, em todas as redes sociais. A gente está no YouTube, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook, em todas as redes sociais. Então, um abraço a todos aqueles que usam as redes sociais para o bem. Lamentavelmente tem muita gente, é o império da fake news, né? O WhatsApp hoje, eu recebo cada barbaridade, eu digo, como é que as pessoas dizem isso, né? Inventam cada coisa. E a fake news tem o sucesso porque muitas pessoas querem acreditar na fake news. Estou aproveitando o tema, tá, Pajeú, para falar também da fake news, que é um fenômeno. As redes sociais são um fenômeno, né, que a gente está lutando com isso. Estamos aqui numa rede social, restritamente nela, a gente está fazendo só para a rede social, não estamos numa grande mídia, né, mas na rede social. Mas também tem o outro lado, é de muita gente usar para fazer o mal, para falar mal dos outros, achar que ele é sozinho em casa e que não será alcançado pela justiça. Tenham cuidado porque com essas fake news, né, principalmente quando você detona a honra das pessoas, né? Tá, nós temos que, as pessoas em casa sozinhas têm que ter a mesma responsabilidade que tem o profissional, que tem essa responsabilidade social, de dizer a verdade, de dizer de acordo com a sua consciência. Então, meu abraço é para esse povo que continua, mesmo sem o radinho, está ouvindo a gente nos aplicativos, dentro dos carros. Hoje a onda é aplicativo. Hoje todo mundo está migrando para os aplicativos. O radinho hoje, acho que vai estar só nos campos de futebol, que as pessoas ainda botam o radinho. Então, apesar disso, muita gente está usando o celular também, ouvindo nos campos de futebol, na narração, vendo lá e ouvindo a narração pelo rádio. Mas, Luciano, meu irmão, demorou, mas enfim apareceu, né? Enfim nasceu a criança. Fazia mais ou menos 6, 8, 10, 12 meses que eu
Fica esperando esse rapaz aparecer aqui. O nosso querido Luciano Clever. Mas enfim, nasceu a criança e graças a Deus estamos aqui, ô Luciano. Pajeú, realmente eu estava devendo a você. E é claro que eu queria pagar essa dívida porque eu gosto muito de você, como pessoa e como profissional. A gente conviveu aí durante um tempo, toda semana, e às vezes a gente se entranhava, às vezes tinha umas coisas, mas você é um grande profissional e faz um trabalho maravilhoso. Então, hoje, paguei essa dívida. E se você me pergunta assim, é uma pessoa, já que o programa é de rádio, né? Eu quero primeiro louvar você e ao profissionalismo do Oliveira, a iniciativa de fazer a memória do rádio. É muito interessante isso daí, porque se perde. O rádio é o mais volátil, né, dos meios de comunicação. A televisão fica guardada, mas raramente você grava, deixa guardado. E você tem muita coisa guardada da rádio, né? Então é interessante, pelo menos, a gente falar sobre essas coisas do rádio. Então, com alegria e com veneração, né, com reverência, eu dedico essa minha participação ao grande deputado professor Teodoro. Mais que deputado, acho que não há um nome melhor para nominá-lo, né? Desculpa aí, professor Teodoro. Ele foi o professor, ele me ensinou muita coisa, ensinou a muita gente e me ajudou muito no rádio, porque ele gostava da comunicação. Então, um programa que é só pré-campanha continuou, porque ele gostava. Ele participava de vez em quando, não participava muito, mas participava de vez em quando dos programas. Então, a você, professor Teodoro, e a sua querida Norma, né, que os dois estejam bem onde estiverem, eu dedico esse programa. Até breve. Oliveira, que beleza de entrevista, né, Oliveira? Espetacular. Aliás, esse programa, que eu acho que esse programa é mais seu do que meu. Não, é nosso. O programa onde eu chego, onde eu chego, o rapaz fala-se nesse programa, né? E eu pensei que não tivesse tanta audiência, né? Por ser um horário muito cedo, né? De 5 às 6 horas aos domingos. É verdade. Mas de quando em quando eu encontro amigos aí, olha, eu estou escutando o seu programa e tal, o nosso programa do Pajeú também, o nosso muito obrigado. É porque, Oliveira, o programa é direcionado para uma classe. E é um programa feito sem, né, à vontade, sem... Pessoal, um abraço, beleza, Oliveira? Tudo legal, vamos encerrando, não é? E o jogo, e a seleção, o que é que você está achando? Eu estou acreditando na seleção brasileira. É muita fé, Oliveira. Mas, que é muita fé que você tem, rapaz. O ataque do Brasil tá muito bom, rapaz. Bombril. Pessoal, um abraço, estaremos de volta no próximo domingo. Nesse mesmo horário, muito obrigado, muito bom dia e até domingo aqui na sua Rádio Assunção. Tchau, gente, muito obrigado. Beleza, tchau, tchau.